Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou aqui mais o irmão Jorge, que vai estar daqui a pouco testemunhando o que Deus fez na vida dele, a transformação, e também aconselhando também aqueles que vão estar aí nos acompanhando. O segredo de se firmar na presença de Deus, e para muitos que pensam que é um segredo, mas na verdade não é. Quando a pessoa toma uma decisão e se entrega a Deus em corpo e alma, em espírito e em verdade, o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós e assim nos dá força para poder permanecer firmes na presença de Deus. Então eu vou estar aqui passando para o irmão Jorge, que vai estar testemunhando, já está aí um bom tempo com a gente, Deus fez uma obra e vai estar testemunhando aí da onde que Deus tirou ele e a pessoa que ele é hoje diante da presença de Deus. Amém? Passo para o irmão Jorge. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bem-vindo, ao nosso canal do pastor, onde é um canal que Deus entregou para ele, onde tem vídeos relacionados tudo à palavra e concernente à obra em que estamos aqui. Eu, desde novo, meu pai se separou da minha mãe, e minha mãe, ela é do espiritismo, foi uma criação, vem de geração em geração, mas vocês vão entender que quando Deus tem um plano sobre as nossas vidas, Ele nos levanta para quebrar isso, uma maldição hereditária, que vem de família e de geração em geração. Minha avó foi criada no espiritismo, e assim criou a minha mãe, e assim a minha mãe tentou me criar nisso. Porém, quando eu tinha ali meus 9 para 10 anos, meu pai começou a me levar para a igreja algumas vezes, e quando eu tinha 7 meses, eu fui apresentado na igreja, num altar de uma igreja. Então, olha a importância que é quando a gente apresentamos algo diante do Senhor, no altar do Senhor. E como eu fui apresentado, Deus ali já tinha um plano sobre a minha vida, que um dia eu estaria na casa dele, um dia eu estaria pregando o evangelho do Senhor. E nesse tempo, minha mãe foi tentando me levar, eu cheguei aí para o espiritismo, aonde eu tocava atabaque, tocava o instrumento que tinha lá, ia muitas vezes com minha mãe, só que quando minha mãe mesmo me ensinava que a partir dos meus 12 anos eu tinha que escolher uma religião, ela me falava isso, e quando eu fiz meus 12 anos eu falei para ela que eu queria ser evangélico, eu queria ser crente, que ela falava dos crentes e tudo, mas eu queria ser crente. Eu falava, mãe, eu quero ser crente. Aí ela falava, eu respeito a sua religião, mas a minha religião é do espiritismo. Ela falava dessa forma para mim. E meu pai ficava me levando. Só que algumas vezes, para mim não ficar em casa sozinho, porque os demônios iam lá, às vezes atormentar, às vezes querer tirar minha paz, muitas vezes ficava muito tempo sem luz em casa, porque a gente passava por um momento de dificuldade muito grande. E teve algumas vezes que mesmo sem luz dentro de casa, quando eu e minha prima foi entrar uma vez dentro de casa, a luz estava tudo acesa vermelha, sendo que a gente estava sozinho em casa e sem luz já tinha 6 meses. Então nós vemos que o inimigo ele tenta de todas as formas nos tirar do foco que é Deus, nos tirar da presença de Deus. E naquela época, às vezes eu ficava com medo e acabava indo para o espiritismo junto com a minha mãe, para não ficar em casa, Só que Deus ia quebrando isso. Quando eu ia para a casa do meu pai, o meu pai me levava para a igreja. E então eu fui crescendo, Passando um tempo, eu fui batizado. Quando eu tinha ali meus 16, 17... Não, quando eu tinha meus 18 anos, eu resolvi me firmar na igreja. E aí eu entrei para dentro da igreja. Fiquei um tempo ali na igreja, só que as pessoas que eu tinha do meu lado na igreja não ficavam muito no meu pé. E também pelo um erro meu de não ter um firmamento na palavra. Porque as pessoas têm na cabeça que um firmamento é receber revelação, é pessoas virem de fora e falar com a gente. Isso é bom, isso é de Deus. Isso é Deus que usa as pessoas, dá o dom para a pessoa entregar algo para nós, mas isso não nos firma na presença, porque muitas das vezes eu recebi revelação, eu recebi livramento, mas isso não me fez me firmar. E quando eu batizei, como eu não tinha um preparo, com um pastor preparado comigo, eu não estava com um preparo na minha vida, o pastor me induziu ao meu batismo, me levou ao meu batismo, eu passei por um discipulado, mas eu não tive um firmamento na presença. E assim, eu batizando em um final de semana, no outro final de semana eu já estava fazendo uso de drogas, e caí para bebedice, para alcoolismo, perdi minha vida, muito tempo da minha vida, achei que não tinha mais jeito, muitas pessoas falavam da minha família que não tinha mais jeito para a minha vida, a minha mãe falava para mim que
esse negócio de ser crente, que não era bem assim, que eu não tinha escolhido uma boa religião, por isso que eu não tinha dado certo, que a minha religião era no espiritismo com ela, mas mesmo eu fora da presença de Deus, eu não fui para o espiritismo, eu continuei na minha cabeça sabendo que um dia eu ia voltar para a presença, um dia eu estaria na igreja, e eu tinha um sonho, que assim que eu entrei para a igreja, eu via as pessoas louvando, e eu olhava lá do fundo da igreja e falava, Senhor, um dia eu quero louvar na tua igreja, um dia eu quero louvar hinos ao Senhor. Eu ia para dentro do meu quarto, às vezes chorar, e eu cantava ali um hino. Sempre eu louvava hino quando eu ia banhar, eu gostava de colocar hino para me louvar. E minha mãe ficava escutando aquilo, e ela falava que ela entendia um pouco que ao mesmo tempo que ela pedia para mim ficar no espiritismo junto com ela, ela falava que ela sentia, a minha própria mãe falava que sentia que não era o meu lugar, porque ela via eu adorando a Deus lá dentro de casa. Ela via que o pouco tempo que eu passei na igreja nessa época, dos meus 18 aos 19 anos, a minha vida era diferente. Ela chegou a falar para mim que via um brilho em mim diferente. Então eu sabia do lugar que eu tinha que voltar. E então eu passei esse tempo todo me perdindo em festas eletrônicas, onde eu comecei a usar droga, onde eu fui perdido. Comecei a mexer com droga, até chegar a traficar um pouco, eu trafiquei. Cheguei a mexer com essas coisas ali. Eu não pegava nada grande com ninguém, mas ali eu comprava para o meu uso, e se tinha alguém querendo comprar, às vezes eu ia lá e vendia. Então isso era um tráfico. Então já estava sendo usado pelo inimigo, e não estava vendo alimentar vidas com esse vício. Era um vício maldito, onde todo final de semana eu já queria usar. Eu já esperava a sexta-feira, sexta, sábado e domingo, era sagrado para mim de estar usando isso. Ou seja, eu pensava que era sagrado, né, para mim. Eu estava amaldiçoando a minha vida, amaldiçoando as pessoas que estavam ao meu redor. A minha esposa, quando eu conheci ela, eu ainda usava isso, e não era bom para o nosso relacionamento. Eu tinha uma vida caótica, uma vida de destruição, onde eu não conseguia construir nada. Eu trabalhava para os outros, não tinha dinheiro, não tinha como eu juntar dinheiro para nada. Só que um dia Deus usou uma pessoa, que é até do Ministério MPV, o ministério ao qual eu congrego hoje, usou essa pessoa para falar para mim que um dia eu ia ter um carro, um dia eu ia ter uma loja, e um dia eu ia estar na presença de Deus, e que se eu me posicionasse, não ia demorar para que tudo isso acontecesse, e que eu era pregador da palavra. Eu até no início olhei e falei, não tem lógica eu ser um pregador da palavra, porque a gente está cego espiritualmente e não acredita nisso. E então, quando eu acreditei, eu comecei a visitar a igreja. E teve um dia que, através do pastor, uma palavra que ele pregou, tocou em meu coração. E nessa própria palavra ele falou que o que tocava em nosso coração não era RG revelado, não era palavras reveladas, mas era a maior revelação, que é a palavra de Deus. E então, quando eu deixei a palavra entrar no meu coração, e eu tomei uma atitude, a minha vida foi mudada da água para o vinho. Tudo que eu fazia, eu deixei de fazer. Deus me libertou do vício do alcoolismo. Deus me libertou do vício das drogas. Me libertou do vício, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia parar, que era bater racha na rua. Eu sou mecânico de moto, e as motos que eu corria são motos pequenas, mas que passavam de 200 km. Eu tenho vídeos meus na internet até hoje, eu deitado numa moto, e eu poderia qualquer hora perder minha vida, acabar com a vida de outra pessoa fazendo isso. Imagina se eu batesse num carro, se eu matasse alguém, como ia ficar minha consciência? Ou se acontecesse um acidente, a qual o inimigo me colocasse em um leito de hospital, ou eu não andasse mais, além de eu trazer problemas para mim, ia trazer para as pessoas. Mas um dia eu resolvi mudar a minha vida, e eu aceitei Jesus, Ele me aceitou de volta, e um posicionamento meu, a minha vida foi mudada. Hoje eu sou pregador da palavra, pela misericórdia de Deus. Deus me alcançou de uma forma que eu abri o meu coração, e Deus está me usando. E se eu continuar nessa afiação, se eu continuar na presença de Deus, eu sei que grandes coisas ainda Deus tem para fazer sobre a minha vida. Eu sou exemplo para a minha família. A minha família, ela me manda mensagem pedindo oração. Os meus primos, muitos voltou para a presença. Eu tenho 2 primos, o Guilherme e a Sara, que voltou para a presença de Deus, porque ele viu meus vídeos, ele viu eu louvando a Deus, viu eu pregando a palavra, e falou que eu fui um impulso para eles voltar. Então eu vejo que a nossa vida cristã, ela não está limitada ao que nós somos, mas ela está limitada ao que nós queremos ser. Se hoje eu estivesse me encontrando hoje no mundo das drogas,
era um passo meu querer mudar isso. Um dia eu estava no mundo dos racha, foi um passo meu querer deixar isso. Um dia eu estava no mundo do alcoolismo, foi um passo que eu dei largar tudo isso e viver o propósito de Deus na minha vida. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, mas esse propósito só vai ser concluído nas nossas vidas, a promessa de Deus foi alcançada nas nossas vidas através de um certo posicionamento nosso na presença. Quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, nós vemos vários milagres, mas para que esses milagres venham a acontecer, teve um posicionamento. A filha de Jairo teve um posicionamento para o pai dela. O cego teve um posicionamento, ele acreditou. E então hoje eu estou aqui na MPV, um ministério que me acolheu, que acolheu a minha família. Eu tenho a minha esposa na presença junto comigo. Eu estou, através da minha vida, Deus está alcançando os meus amigos, né, por causa da minha vida e por causa de um posicionamento e por causa da palavra de Deus. Amém? Este é o meu testemunho, uma pequena parte dele. Ainda estarei outra hora gravando um vídeo maior com o pastor, onde estarei prolongando o meu testemunho. Eu passei por fome, eu tive fome, a gente na minha casa ficou muito tempo sem luz, sem água. Foi muitas coisas que o inimigo fazia para eu acreditar que ele ia me dar tudo. Quantas vezes ele falou para mim, eu ia no espiritismo e ele falava, eu vou te dar tudo, só basta você se entregar de vez para mim, porque ele via que quando eu ia para o espiritismo, outra hora meu pai me levava para a igreja. Então o inimigo sabia que eu estava no meio. Ele sabia que o meu caminho era estar na presença, mas ele fazia de tudo. Mas o que eu deixo para você que está me ouvindo sobre este vídeo, não deixe o seu propósito. Quando alguém falar que você não vai dar conta, você lembra que podem ao seu redor a multidão falar que você não dá conta. Mas se você ajoelhar no chão, pedir forças para Deus, Ele pode alcançar a sua vida, assim como alcançou a minha e está alcançando a minha família toda e os meus parentes. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse testemunho. Em breve nós retornaremos aqui para poder estar contando mais detalhes. Nós estamos na igreja em oração e sentimos de Deus de gravar esse vídeo. O irmão Jorge já vai por um ano, né? Um ano. Já tem um ano já. Já tem um ano firme. E aqui na MPV sempre eu dou a oportunidade para os irmãos para poder desenvolverem o chamado de Deus. Já está pregando para a glória de Deus. Está desenvolvendo cada dia mais, firmando cada dia mais. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Grandes coisas Deus tem feito na MPV, não somente na vida dele, mas na vida de muitos que têm acreditado no poder de Deus e na palavra de Deus. Ele começou a nos visitar aqui, vindo nas quarta-feiras, e Deus foi trabalhando na vida dele, e hoje não perde mais um culto. Deus foi abrindo portas, hoje ele tem a sua própria loja, trabalha por conta, e assim Deus vai abençoando cada dia mais. E nós só temos que agradecer a Deus por todas as maravilhas que assim Deus tem nos proporcionado. Que Deus abençoe, compartilhe esse testemunho, deixe o seu like, deixe seu comentário, para que assim possamos alcançar mais vidas. Porque quando você deixa o seu comentário e o seu like e compartilha, então o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para poder compartilhar e mandar para frente. Então assim vai alcançar mais vidas, mais pessoas. Então nós contamos com o seu apoio em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus.